Pronto, vamos começar. Bom dia a todos, né? Vamos dar início à nossa correção de atividades. Nós pretendemos hoje, né, dar continuidade ao trabalho referente ao projeto Folclore na Rede, onde nós pretendemos, né, ao longo dessas 4 semanas, trabalhar temáticas, né, voltadas ao folclore, tá resgatando essa parte da nossa cultura. E aí a gente iniciou na semana anterior, né, com a atividade A Lenda do Saci. E essa semana, né, o nosso foco foi a história do lobisomem. Então, eu encaminhei para vocês algumas atividades com alguns descritores e agora nós vamos fazer essa correção. Então, recebi a atividade. Então, as dúvidas vocês vão compartilhando, né, no chat, podem estar falando também e a gente vai discutindo. Vão participando, colocando as respostas de vocês, né, vão falando. Não precisa ter vergonha que a gente está aqui num espaço de interação, de troca mesmo. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês a nossa tela, para a gente já estar começando. Tio, vai ter um pouquinho de barulho, viu? É porque eu tô aqui em casa. Certo. Está aparecendo a tela para vocês? Não. E agora? Agora tá. Pronto. Aí, para ficar melhor de ler, eu acredito que se vocês deixarem até com o celular na horizontal, né, quem tiver com o celular, fica até melhor de ver, né? Eu acho que ele fica em tela cheia. Fica melhor para vocês assistirem, tá? Então, como vocês podem observar aí, né, a gente está trabalhando nosso folclore. Eu já fiz a apresentação da nossa temática. E aí a gente vai partir para a correção. A atividade literária, para quem não enviou ainda, vocês podem até desligar o microfone agora, enquanto vocês não estão falando, tá? Para não dar interferência aqui. Quem é que tá? Viu, Paulo Henrique? Desliga o microfone. Aí daqui a pouco, quando você for falar, você liga. Obrigado. Pronto, então, História de Lobisomem foi a temática. Lembro da atividade literária que vocês tinham que fazer o desenho. Já recebi de grande parte. Tinha que fazer a cabana. E junto com a família, alguém da família está fazendo um vídeo, fazendo essa contação da história conforme ela ouviu falar. Então, se for a mãe, o pai, a avó de vocês forem contar, como é que eles ouviram essa história do lobisomem? É a versão deles. Então, está gravando esse vídeo, como eu expliquei lá na videoaula, e está enviando. O prazo era até hoje. Lembro, né, que o nosso prazo era até quinta-feira, porque a gente tinha aula de português. Já recebi da maioria da turma, mas ainda está faltando gente. Então, tentem me enviar até o final do dia, à noite mesmo. Vocês podem estar fazendo isso e estar compartilhando comigo. A ideia já seria apresentar amanhã, mas como eu sei que alguns vão mandar só à noite, talvez não dê tempo eu fazer a edição do vídeo. Então, fica para o início da próxima aula, mas tentem me enviar ainda hoje quem não conseguiu. Quem não conseguir, já vai me mandando mensagem, tirar alguma dúvida, dando a justificativa, que aí a gente faz algum acordo, tá certo? Então, seguindo para a nossa atividade, vocês têm ela no caderno e eu pedi para vocês resolverem, se eu não me engano, 7 questões, né, voltadas à história do lobisomem. Então, a primeira atividade trazia aí uma história em quadrinho, né, da turma do Penadinho, que vocês tinham que analisar direitinho cada imagem, né, fazer a interpretação dessa história para em seguida partir para a questão que trabalhava o descritor 16. A gente já vai conhecer o descritor também, né? E está analisando a questão. Vamos começar aqui pelo João Victor. João Victor, tenta falar para a gente o que você entende dessa história. Tenta dar um zoom aí que você consegue ver direitinho. Conta para a gente aí o que é que você entende dessa história. João Victor, tá aí? Deixa eu ver se ele está aqui na sala. Não, deve ter tido algum problema de conexão. Vamos aqui para o Isaac.
Tenta narrar essa história aí, Isaac, pra gente. Eu não consigo ver. Não consegue ver? Alguém consegue ver? Não. Dando um zoom aí, alguém? Ela tá fazendo a narração dessa história. Isso, para ler a historinha. Porque na verdade não tem o que ler, é para fazer narrar, né, o que está acontecendo. Você pode fazer isso, Ricardo? Pois vamos lá, pode começar. O que é que acontece aí nos primeiros quadrinhos, Ricardo? A mulher está andando, aí vê o lobisomem e fica com medo e corre. E o lobisomem corre atrás dela. Isso. E aí, qual é o Aí desfecho? depois a mulher encontra o lobisomem de novo. Aí ele se transforma em homem, aí a mulher fica apaixonada por ele. Muito bem. Então, dentro da lenda, né, que a gente conheceu, então a gente sabe que, né, tinha um determinado homem que se transformou em lobisomem. E aí ela chega aí numa rua sem saída, né? E aí quando ela imagina que vai ser atacado, o que foi que aconteceu com ele? O feitiço, né, acabou, porque vocês sabem que ele não fica lobisomem a toda hora. Então tem aquele momento, quando dá meia-noite e tudo. E aí ali chegou um certo momento que o feitiço acabou. E aí ele voltou, né, a ser homem novamente. E aí quando ela percebe nessa transformação, ela se apaixona, né, como o Ricardo colocou aí. Então é uma história em quadrinho, né, uma tirinha voltada na finalidade do texto, que é divertir o leitor, é justamente isso, né? A gente tem aquela história lá do lobisomem assustador e no final, né, a gente tem aí um humor presente nessa história. Então, por isso a finalidade de divertir o leitor. Então, vamos lá. Essa questão trabalhava o escritor 16, que é interpretar textos não verbais e textos que articulam elementos verbais e não verbais. Vocês sabem o que são textos verbais e não verbais? Tentem falar aí para mim, por favor. Quem souber. Que são textos verbais e textos não verbais. Milena, Ricardo, Paulo Henrique, Isaac, Danilo. Alguém sabe que são textos verbais e não verbais? Coloque pelo menos um sim ou não, alguma coisa para mim dar continuidade. Pode colocar no chat que eu estou acompanhando. Ninguém? Verbos são palavras que indicam ações? Verbo, isso, verdade. Você falou o conceito de verbo, né, João Victor? Né? Os verbos são palavras que indicam ação, estado ou um fenômeno da natureza. Só que aqui são os textos, né, já é um outro conceito, que a gente está aqui falando de textos verbais e não verbais. O que são os textos verbais? São aqueles que são utilizados palavras para que a gente possa compreender o que está ali escrito. Então, o que é que vai acontecer? A gente tem uma história em quadrinho, e aí tem lá os balõezinhos com a fala dos personagens. Né? Ou seja, isso é uma linguagem verbal. A gente está se utilizando de palavras, né, para passar essa comunicação.
Mas a gente também tem textos, principalmente tirinhas, que não precisa vir nada escrito. Precisa somente de imagens. E aí você consegue entender a história. Não é isso? Quando a gente não tem textos, são textos não verbais. Então, repetindo para vocês compreenderem. Textos verbais são aqueles que possuem palavras, ok? Então, uma linguagem bem simples aqui para vocês entenderem. E textos não verbais são aqueles que possuem apenas imagens. E também tem os textos que articulam tanto verbal como não verbal. Então, vejam aí, nesse texto, a gente tem a linguagem verbal e não verbal. Então, né, aqui a predominância nessa história em quadrinho, a linguagem é o texto não verbal, né, porque a gente dá para entender toda a história sem ler nada, mas ali tem algumas palavrinhas quando indica rua sem saída. Então, né, é como se ela estivesse em apuros naquele momento, ok? Aquela onomatopeia, né, que quando a gente vê, puf, a questão da transformação. Então, aqui esse texto ele articula a linguagem verbal e não verbal, ok? Então, a partir dessa interpretação, essa é justamente a habilidade, vocês saberem interpretar textos que articulam, né, tanto elementos verbais, as palavras, como elementos não verbais, que são os desenhos, né, as expressões que aparentam. Por que é que vocês falaram que a mulher se apaixonou? Ela falou que está apaixonada? Como foi que vocês entenderam essa parte? Por que é que você falou que ela estava apaixonada, Ricardo? Vamos participar, turma. A gente já está na primeira questão ainda. Vocês precisam estar participando. Vamos falar. Por que é que vocês acham que ela está apaixonada? Porque saiu o coração dela. Pronto. Justamente, os coraçõezinhos estão indicando. Ou seja, é uma linguagem não verbal. Ela não precisou falar que estava apaixonada, mas a imagem, os desenhos, né, a linguagem não verbal já dizia essa informação para a gente. Então, vamos lá. Questão 1, descritor 16. Na história, a mulher passa a perseguir o lobisomem. Isso aconteceu por quê? Leiam a resposta correta que vocês marcaram aí no caderno de vocês. O lobisomem se transforma num homem. Isso. Na história, a mulher passa a perseguir o lobisomem porque ele se transformou em um homem. Resposta correta, letra D. Corrigir, todo mundo acertou? Muito bem, Danilo colocou a letra B também. Então é isso, né? Aqui no começo da história, o lobisomem que estava perseguindo a mulher. Mas aí teve um momento na história que ela passou a perseguir o homem. O lobisomem, justamente porque ele se transformou em homem. Né, Milena? Milena também acertou. Então, é uma questão fácil, né, de necessária aí uma interpretação do texto. Então, acredito que todos conseguiram. Pelo que eu estou acompanhando aqui no chat, tudo certinho. Vamos ao próximo texto. Questão 2. Contos populares. Conto de João Anzanello Carrascosa. Todos os anos, ele se reuniu na floresta, à beira de um rio, para ver a quantas andava a sua fama. Eram criaturas fantásticas, e cada uma vinha de um canto do Brasil. O Saci Pererê chegou primeiro. Moleque pretinho, de uma perna só, barrete vermelho na cabeça, veio maquitolando, sentou-se numa pedra e acendeu seu cachimbo. Logo apontou no céu a serpente emplumada e aterrissou a seus pés. Do meio das folhagens saltou o lobisomem, a cara toda peluda, os dentes afiados, enormes. Não tardou, o tropel de um cavalo anunciou o negrinho do pastoreiro, montado em pelo no seu baio. Só falta o voto, disse o Saci, impaciente. Se tivesse alguma moça aqui, ele já teria chegado para seduzi-la, comentou a serpente emplumada. Também acho, concordou o lobisomem. Só que eu já a teria apavorado. Ouviram nesse instante um rumor à margem do rio. Era o boto saindo das águas na forma de um belo rapaz. Então, a fonte Contos Populares para Crianças da América Latina.
Estão conseguindo me ouvir direitinho? Sim. Ok. Então vamos lá para a próxima questão. Questão 2. O segmento que indica uma opinião. Essa questão é do escritor 19, que é distinguir fato de opinião relativa a esse fato. É um descritor que nós já trabalhamos, tanto nas aulas presenciais como já nas aulas remotas. E aí a gente vai verificar se vocês conseguiram compreender direitinho, né, o segmento que indica uma opinião. Letra A. Vamos analisar aqui a letra A. Do meio das folhagens saltou o lobisomem. Como é que a gente pode classificar esse segmento? É um fato ou é uma opinião? Fato. É um fato, ó. Do meio das folhagens saltou o lobisomem. Isso não aconteceu? Se a situação apresentada aconteceu, então é fato. Do meio das folhagens saltou o lobisomem. Então, naquela situação, o lobisomem apareceu. É um fato. Não é opinião de ninguém. Eu não posso dizer que o lobisomem não apareceu se ele apareceu. Homem. Entendido? Vamos aqui a letra B. Ouviram nesse instante um rumor à margem do rio. Isso é fato ou opinião? Letra B, é fato ou opinião? Esse instante, o mar do rio. Isso é o quê? É um fato. Não aconteceu também? Eles não ouviram alguém chegando nas margens do rio? Fato. Então, se aconteceu, é fato. Muito bem. Vamos ver aqui a próxima. Lê aí, Paulo Henrique, a letra C. Letra C. Teria chegado para seduzi-la. Pronto. Isso é fato ou opinião? Para a turma, tá? Deixa eu ver como é que tá a participação aqui no chat. Nós estávamos na letra C. Se tivesse alguma moça aqui, ele já teria chegado para seduzi-la. Vocês me falaram que se tratava de uma reunião. Ou, desculpa, de uma opinião. Não é isso? Então, eu perguntei por que é uma opinião. Algum de vocês sabe me dizer? Porque tem si. Pronto, ó. Se tivesse alguma moça aqui, ele já teria chegado para seduzi-la. A gente voltou no texto e identificou que isso era uma fala da serpente emplumada. E ela se referia a quem quando ela deu a opinião dela? Ela estava se referindo a quem? Quando ela expressou a opinião, se tivesse alguma moça aqui, ele já teria chegado para seduzi-la. Ela estava se referindo a quem? Ao boto. Isso, muito bem. Gostando de ver. Então, vamos lá. Então, D19, né, distinguir fato de opinião. E a resposta correta é a letra C. A opinião, se tivesse alguma moça aqui, ele já teria chegado para seduzi-la. Todos acertaram? Paulo Henrique aí mostrando, né, que conseguiu acertar. A letra D é um fato, ó. Todos os anos eles se reuniam na floresta. Então, aqui não era a opinião de nenhum personagem, era um fato, porque todos os anos os personagens folclóricos se reuniam, segundo o texto. Tá certo? Então, vamos à nossa terceira questão. O lobisomem e a lua cheia. Dá para alguém ler aí ou está muito pequeno? Dá pra ler? Pois lê aí, Paulo Henrique. O lobisomem é um bicho muito traquino. A Tranquilo. não ser antes de lua cheia. Isso mesmo, vai chegando a lua cheia. E ele fica agitado, andando de um lado para o outro. Sabe por quê? Ele se toma romântico e só quer saber fazer serenata. O que é serenata? É vontade de cantar para alguém, inspirado pela beleza da si. Ele sai de casa e só
torna o sol desponta. Faz serenata para todas as moças da floresta. Elas ficam encantadas com o romantismo e a linda voz do lobisomem. Quando a lua começa a minguar, o lobisomem vai se acalmando. Na lua nova já nem se lembra das serenatas, mas é só a lua crescer que ele começa a ficar romântico. Há conversas com as flores, que meio apaixonado, até a lua cheia tomar a brilhar no céu. Então o lobisomem pega sua viola e volta a fazer lindas serenatas. Ainda bem, pois as mocinhas da floresta já estavam com saudades. Muito bem, Paulo Henrique. Vamos à questão, né? Bom, a terceira questão era o descritor 13. O que é o descritor 13? É localizar a informação explícita em texto. Ou seja, a informação está clara lá no texto. Era só você voltar e identificar a informação. Nesse texto, o que faz com que o lobisomem fique agitado? O que é que vocês responderam? Chegada da lua cheia. Só o Paulo Henrique está respondendo. Vamos demais também participarem, né? Vamos interagir. Então, segundo o Paulo Henrique, né, o que faz com que o lobisomem fique agitado é a chegada da lua cheia. Milena está colocando também que é a chegada da lua cheia. Alguém mais concorda com eles? Também o Ricardo, Danilo. Eu também coloquei a chegada da lua cheia. A chegada da lua cheia. Perfeito, é assim mesmo, ó. Tem que ser assim, todo mundo participando. Então vamos lá verificar. De fato, né, a chegada da lua cheia, a resposta correta é a letra B. Mas a gente tem que ir lá no texto. Se vocês tiverem com o texto impresso, vocês tinham que fazer o quê? Tinha que destacar lá no texto, não é isso? A informação? Sim. Olha, e está aqui a informação explícita. Chegando a lua cheia e ele fica agitado. Então, a informação está explícita, ela está clara no texto. Era só vocês voltarem e identificarem a informação. Então, todos acertaram. Letra B, resposta correta. Isso aí, Paulo Henrique. Vamos para a questão 4, que também era referente ao texto. No trecho, que no caso era o descritor 26, que é reconhecer o sentido das relações lógico-discursivas marcadas por conjunções, advérbios, etc. Então, o foco dessa questão era os advérbios. E eu vi que muitos de vocês erraram na atividade que eu recebi via WhatsApp. Então, tanto é que eu já estou planejando uma aula com descritores voltada ao D26, para vocês retomarem advérbios, que eu vi muita gente confusa aí quando foi para responder essa questão. Então, vamos ver aqui se são vocês que tiveram dificuldade. No trecho, vai chegando a lua cheia e ele fica agitado. Olha a palavra bem destacada. Fica agitado, andando de um lado para o outro. Então, essa palavra, ela indica da ideia de quê? O que é que vocês colocaram? Intensidade. Intensidade. Quem mais? Colocou alguma coisa aí? Qual foi a alternativa que vocês colocaram? Ricardo colocou tempo. Paulo Henrique colocou a letra D. João Victor também colocou a letra D. Vamos ver qual é a resposta correta. A resposta correta é a letra B. Tá vendo como eu disse que tinha muita gente errando? Olha só, vai chegando a lua cheia e ele fica agitado. Ele quem? O lobisomem. O lobisomem fica agitado, ou seja, é o modo. Olha só, gente, a palavrinha. Quando eu digo que se eu digo que o Ricardo ficou agitado, eu estou dizendo que é o modo como o Ricardo está. Ricardo está como? Eu já acertei, professor. Muito bem, Danilo. Eu vi aqui no chat mesmo. Você colocou, né? Eu vi aqui apareceu a mensagem aqui. Parabéns, viu? Então, olha,
Quando ele fica agitado, é o modo como o lobisomem ficou. Então, a ideia de modo. Lugar. Qual era o lugar que ele estava se referindo quando eu digo fica agitado? Representa um lugar? Representa tempo? Ele fica agitado. Tem relação com o tempo? Não. Intensidade. Se a palavrinha fosse e ele fica muito agitado, olha, se tivesse o muito geralmente é a palavrinha mais usada para identificar uma intensidade. Então, já até gravem essa palavrinha. Intensidade é quando a gente aumenta, olha, da ideia de grande, muito. E aqui não tinha falado isso, não mostrava isso na palavrinha destacada. Ele fica agitado, ou seja, era o modo como o lobisomem ficou com a chegada da lua cheia. Ficou entendido agora? Sim ou não? Vamos lá, participando. Danilo, ok. Ótimo, Ricardo, João Victor, que bom. Mas, de qualquer forma, nas próximas aulas a gente vai estar retomando advérbios, que é para tirar essas dúvidas, tá? Inclusive, eu vou já compartilhar também lá no grupo. Aí não está tão visível para vocês, mas eu vou compartilhar no grupo essa tabelinha já para vocês estarem estudando, tá? Que é referente a alguns advérbios para vocês irem estar lendo constantemente, para estar fixando essas palavrinhas e associando, né, a ideia de afirmação, de dúvida, intensidade, lugar, modo, negação, tempo. Todos esses são advérbios. E a gente vai estar vendo isso mais a fundo em próximas aulas. Então, dando continuidade, a gente tem um próximo texto. Eu queria que... Danilo, você pode ler, Danilo? Leia aí pra gente, Danilo. Quando uma mulher tem 7 filhos, por último, o filho esse consequentemente, será um lobisomem. Quando a criança nascer, nasce geralmente negra, magra e pálida. pálida. Você não tá vendo? Não. No De Carlos, entanto, ele tá com um pouco de dificuldade de porque é enxergar. pequeno, né? Certo. Eu continuo aqui, sem problema. Vai acompanhando aí, turma. No entanto, suas orelhas são maiores que as das outras crianças. Na noite da primeira sexta ou terça-feira após o seu 13º aniversário, o garoto se transforma no monstro. Após isso, todas as noites destes dias da semana, o menino é transformado em lobisomem e passa a açoitar os cachorros e a desligar todas as luzes que vê, além de uivar de forma aterrorizante. A transformação só acaba quando começa a amanhecer. Para quebrar o encanto, é necessário que quando o homem estiver na forma de lobisomem, alguém bata bem forte em sua cabeça. Então, texto extraído de uma página da internet, como vocês podem ver. E aí essa questão era super fácil. Eu acho que todos vão acertar, que era identificar o gênero textual. Tinha como opção uma biografia, uma fábula, uma lenda e um conto. Qual foi a alternativa que vocês marcaram? Vamos lá, todo mundo falando aí. Qual foi? Lenda. Lenda. Lenda, Henrique aqui. Paulo Henrique já respondeu? Pronto. Letra C, né? Uma lenda. Danilo também falou que era uma lenda. João Victor. Muito bem. Então, esse texto era identificar, né, o descritor 21, reconhecer o gênero discursivo, ou seja, a gente conheceu o gênero textual do texto que a gente acabou de ler. E como esse é um texto bem conhecido de vocês, e por estarmos nesse período, né, folclórico, trabalhando os projetos, então a gente já vê muito essas características desse gênero. E aí vocês logo associam, claro,
a uma lenda, que é a resposta correta. Então, pelas atividades que eu recebi, todos acertaram. Então, acredito que quanto a esse gênero não há mais dificuldade por parte de vocês. De qualquer forma, sempre reforçando as características, está estudando e reconhecendo as principais lendas, que lá na correção da atividade anterior, eu apresentei de umas 10 lendas para vocês, comentei um pouquinho sobre cada uma, então não tem mais por que vocês terem tanta, ou melhor, não tem mais dificuldade, né? Não dá mais para justificar isso. Então vamos ao próximo texto. Estamos quase finalizando. Livro Lua Cheia usa jogo de sombras e luzes para criar mistério. Para criar mistério. Lê para a gente, Paulo Henrique. Não é só lobisomem que faz barulho em noites de lua cheia. Coruja, raposa, lobos e outros bichos da floresta ficam atentos ao ouvirem um ruído estranho. O que será? É o que você descobrirá ao ler o Belo Lua Cheia, de Antônio Gloper. Antônio Guilherme. Às vezes as páginas negras, feitas com recortes, montam apenas o contorno de um bicho, mas ao virar a folha, tudo fica branco e a história se esclarece. Uma narrativa misteriosa. O leitor se sente passeando por uma floresta escura. Muito bem, Paulo Henrique. Alguém de vocês sabe identificar o gênero textual? Que gênero é esse? Tá falando sobre o que o texto? Milena, tá aí, Milena? Milena? Acho que a Milena deu uma saidinha, né? Bom, esse gênero aqui, né, a gente já colocou algumas situações, eu lembro quando a gente estava presencialmente, e ele se trata, né, ele está falando aqui de um livro. Vocês perceberam, né, que o texto está falando de um livro, Lua Cheia, de Antônio Gloper, e aí vocês podem perceber que o texto ele traz uma sinopse desse livro, né, ele traz uma introdução, né, ele faz aquela sugestão de leitura, então um pequeno resumo do que a gente vai encontrar nesse livro, né, com essa indicação para o leitor estar se interessando, está querendo comprar esse livro, se sinta interessado em comprar esse livro, está adquirindo o mesmo. Ou mesmo numa biblioteca pública, né, ele está fazendo essa leitura, e aí depois sentindo vontade, né, de pegar esse livro, está fazendo essa leitura e tudo mais. Então, se trata de uma sinopse de um livro. E aí eu pergunto, a partir do reconhecimento do gênero, a questão vem perguntando para que serve esse texto, que é justamente o descritor 22, identificar o propósito comunicativo em diversos gêneros. Ou seja, para que serve esse texto? O que é que vocês acham? O que é que vocês marcaram aí? Apresentar um livro. Apresentar um livro. Todo mundo colocou a letra A. Danilo colocou a letra A. Caio, João Victor. Caio não, Isaac. Eu estou lendo aqui só o perfil, Isaac. Isaac, cadê o João Victor? Cadê a Milena? Pronto, todo mundo colocando a letra A. É uma questão fácil, né? Identificar. Porque se a gente reconheceu lá que se tratava de uma sinopse de um livro, né? Significa que essa sinopse vem justamente para apresentar um livro, né? Como eu fiz o comentário anterior. Então, esse texto, a resposta correta é a letra A, apresentar um livro. Não era contar um mistério, não era explicar sobre as fases da Lua, né? Seria um texto informativo, e informar sobre a vida do autor. Se fosse falando da vida de um autor, seria qual gênero textual? Quem sabe? Oi? Se fosse
informar sobre a vida de um autor. Qual seria o gênero textual? Qual é o texto que fala sobre a vida de um autor? Biografia? Biografia. Muito bem. Vamos lá, Ricardo, participar. Ricardo, faz a leitura desse texto agora. Dá para ler. Dá um zoom aí que você consegue ler. Ele é pequenininho. Ricardo. Os personagens encantados deste livro. Saci, 6. Mula sem cabeça, 6. Boitatá, 8. Lobisomem, 10. Iara, 13. Caipora, 14. Negrinha do Pastoreiro, 16. O que é que significa esses números? Alguém sabe? O que é que significa esses números? O número dos personagens encantados. O número dos personagens. Você concorda, Paulo Henrique? Acho que sim. É? Acho que sim. E o Caio? Caio não, É a Isaac. página onde aparece a lenda. Me corrige, A Isaac. página onde fala da lenda. Isso, olha aí o Isaac. Né? São as páginas. Isso é o que, ó? A gente está identificando os personagens encantados deste livro. Olha lá a palavrinha, deste livro. Então, Saci está lá na página 5. A Mula Sem Cabeça, na página 6. O Boitatá, na página 8. Não é assim que vocês pegam o livro de vocês? Lá no início do livro não tem isso? Então, que gênero textual é esse? Vamos lá. Qual é o gênero textual? É um almanaque, é um verbete de um dicionário, é um sumário de um livro ou é uma lista? Uma lista? Não é uma lista. Sumário de um livro. Como é? Um sumário de um livro. É um sumário de um livro. Pessoal, ó, não é mais admissível vocês errarem a questão. Ó. Todo livrinho que vocês pegam, quando vocês abrem, tem lá bem fácil, ó, sumário. Qualquer livro que vocês pegarem aí, vocês vão identificar o sumário. Então, sumário é o quê? É a identificação do conteúdo, né? No caso aqui eram os personagens, e logo à frente vem um número indicando a página, certo? A lista seria, se eu viesse só o nome dos personagens, seria uma lista de personagens do folclore. Mas uma lista não vem indicando o número na frente. Principalmente números aleatórios. Se fosse 1, Saci, 2, Mula Sem Cabeça, 3, Boitatá, isso seria sim uma lista. Porque era um número indicando cada personagem. Mas vocês verem que o número está lá na frente. Ó. Todo livro vem com esse pontilhado, essa ligação com o número da página. Não seria um verbete, porque o verbete é uma palavrinha com seu significado. Lá no dicionário não vem uma palavrinha, depois vem um significado. Então, aquilo lá é o quê? Um verbete de dicionário, que vem o significado. Um almanaque é um livro enorme que vem com informações, né, de algumas palavras. É tipo um dicionário, só que são expressões, né, vem mais extenso, vem falando com imagens e tudo mais. Então, seria algo bem maior, como fosse um dicionário mais completo, mais informação, com imagens, enfim. Então, não é almanaque, não é verbete, porque não vem. Se eu falar saci, o significado de saci seria o verbete. Não é uma lista, certo? Porque seria uma lista se não tivesse as páginas, aí eu ia entender, né? Que seria os personagens encantados. E a lista de animais seria uma lista. Mas vejam que tem a página na frente. E o gênero que tem páginas na frente é o sumário de um livro. Ok, turma? Vamos verificar aqui, ó, reconhecer o gênero e a resposta correta é a letra C. Quem errou? Conseguiu identificar agora e compreendeu a explicação? João Vitor colocou aqui um ok. Conseguiram compreender, né? Muito bem. Que bom. Qualquer dúvida, depois vocês assistem novamente a nossa correção.
Certo, Isaac? Parabéns, né? O Isaac acertou. E aí chegou o final da nossa aula. Eu agradeço aí a atenção de vocês, né? E amanhã a gente volta. Ó, vocês já estão aqui. Amanhã, logo no início da aula, se a gente não tiver problema de internet de novo, né? A gente já vai começar as correções de matemática, porque a gente está com essa pendência de ontem. Então, a gente amanhã cedinho, né? Eu vou estar com vocês. Então, amanhã cedinho a gente vai estar fazendo essas correções. Então, fiquem atentos, para na hora que eu mandar o link, a gente já entrar, para a gente não perder tanto tempo. Tá? Obrigado, até a nossa próxima aula. Tchau. Inscreva-se, deixe seu like e clique no sininho para não perder nenhum de nossos vídeos.